Somos espíritas, somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo na sua mais pura essência, com base no maior mandamento por ele ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Pronto Socorro Espiritual Casa dos Espíritos está localizado em Natal, RN. Estamos na Rua Olinto Meira 1253, no bairro do Alecrim. Siga-nos nas nossas redes sociais para mais informações. Agora, né? Boa noite, gente. Então, obrigado. Posso tentar mais uma vez? Boa noite, gente. Ah, melhorou, viu? Eu sabia. A segunda vez não tem pra onde correr. Sempre é melhor. Gente, boa noite mais uma vez e muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Victor. Estou aqui com essa maravilhosa oportunidade de estar fazendo o nosso exórdio. Né? Um dia é nosso irmão Horácio, que está ali, outra quarta-feira sou eu, e a gente vai revezando, e isso é muito bom, porque no final das contas, está muito dentro do nosso exórdio hoje, e do nosso evangelho também, onde nosso irmão Lívio vai conduzir essa palestra central, onde a gente fala o quanto a gente pode se doar, e a necessidade que a gente tem de se doar. E gente, vou dizer logo no início, não é fácil, mas não é uma tarefa difícil, porque a palavra difícil remete a algo que a gente não consegue realizar. E algo desafiador diz a gente assim, vou te desafiar. Vamos ver o quanto você vai conseguir. Né? Então vamos tirar essa palavra difícil e vamos introduzir o desafiador para coisas que a gente sabe que se a gente se esforçar, se a gente der o nosso melhor, a gente consegue. Tá bom? E aí, gente, o nosso... faltou uma pergunta importante. Tem alguém visitando a casa hoje pela primeira vez? Levante o braço aí para eu saber. O braço, estica a mão. Aí, agora melhorou. Sejam bem-vindos, viu, gente? Sejam muito bem-vindos à nossa Casa do Espírito. Vocês vão perceber que no final das contas, tudo aqui é em prol do amor, da ajuda, do acolhimento, né? Não só para nós que estamos no plano material, para os nossos irmãos que já se foram, que a gente nem às vezes conhece encarnadamente, mas que já estão no plano espiritual também, precisando da nossa ajuda. Tá? E o nosso exórdio hoje, ele tem o tema política divina. E aí, ele está lá no Vinha de Luz, no livro Vinha de Luz, está no capítulo 59, na página 65. E bem interessante porque a gente vai fazer uma comparação aí depois sobre essa política, a política que a gente está acostumado, né? Nossa, e como a gente está acostumado, com a política divina, totalmente diferente. E olha lá, começa assim: eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus falou isso, está lá em Lucas capítulo 22, versículo 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para aprender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis, embora o governador da terra é o nosso mestre Jesus, tá? Administrou, servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvide as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Guarda isso aí, hein, gente.
fazem o bem ao que te fazem o mal. Dá uma perturbada na cabeça, né? A gente fala já sobre isso. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Olha só. Ora pela paz do que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração, inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Guardou, pessoal? Ama, compreende e perdoa sempre. Olha, só coisa simples, tá? Sigamos. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter a sua mão às obras? Vai precisar dos humanos, de decreto humano para colocar nossa mão à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis desse mundo. Todavia, não te esqueça das recomendações traçadas no Código da Vida, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Olha aí, gente, fiquei aqui na brincadeira, na ironia, né? Olha só quanta coisa simples para a gente fazer. Mas no final das contas, esse é o peso maior onde a gente tem que colocar na nossa mochilinha. Todos nós aqui temos uma mochilinha nas costas. E aí, nessa mochilinha, o que a gente traz? A gente traz o que nós vivemos e boa parte das vezes as falhas que ainda cometemos, para que a gente tenha oportunidade de corrigi-las. Não posso tirar, só tirar da mochila é fácil, né? Tira o peso, bota para fora. Mas e aí, como é que eu vou corrigir isso? Como é que eu vou conseguir me alinhar para isso? Um fato importante que a gente percebeu é que Jesus governou sem cargos. Não é isso que a gente viu na leitura? Ele fez a administração da vivência dele com a palavra à frente de tudo: servindo. Ele serviu. Coisa que eu falei para vocês no início, que é totalmente da nossa política, né? Acaba que na nossa política a gente tem que servir aos políticos, né? A gente tem que dar aos políticos e não o contrário. Então, você vê que são extremos totalmente diferentes, palavras idênticas, mas com ações totalmente contrárias. Então, essa desenvoltura que Jesus conseguiu fazer servindo, foi o que nos ensinou. Jesus, ele não foi rei, ele não foi governador, ele não foi sacerdote, não. Ele apenas foi um ser humano que só transformou a humanidade. Um dia desse eu fazendo uma pesquisa, bem aleatória por sinal, eu buscando sobre a pessoa, o ser humano, mais conhecido do mundo. Adivinha quem foi a primeira pessoa, pessoal? Sem medo, hein, gente? Está no coração de vocês. Agora já dei a dica, né? Quem foi a primeira pessoa mais conhecida do mundo? Pessoa. E aí nasce um detalhe importante. Deus é nossa causa suprema de todas as coisas. E quando a gente personifica, como o nosso irmão Lívio sempre fala, a gente imagina um homem, né? Barbado, com um cajado na mão, dizendo assim, ó, aqui em cima quem manda sou eu, né? E não, a nossa mente está muito atrasada. Se a gente vai no Livro dos Espíritos, e aí o Allan Kardec começa a fazer perguntas ao Espírito de Verdade sobre o que é Deus. E ele começa a explicar. Chega um momento em que ele diz a Allan Kardec, por mais que eu tente explicar, a sua mente, entendimento e evolução não permite ainda entender a supremacia, a elevação que é Deus. Mas se a gente vem para Jesus, a gente sabe, um espírito evoluído ao nível de Jesus, que esteve entre nós em missão. Em missão. Olha só, considerado como o nosso governador da terra. Olha o tamanho da grandeza de Jesus. E ele veio encarnado. E ele veio encarnado na missão de nos ajudar.
como fazer a humanidade progredir. Como que parece que não, mas estamos progredindo. Como nosso irmão Lívio fala, anos atrás a gente parava para ver matanças, criminalidade horrenda, que não, ainda é normal para a crença dessa sociedade. Hoje a gente já banaliza. Muitas coisas a gente já banaliza. E isso vai acontecer com o tempo. Isso vai evoluir cada vez mais. Quando a gente fala, acho que os irmãos que já estão aí dentro entendendo, estudando, lendo o Espiritismo, já ouvi falar, né? Um mundo de provas e expiações é o planeta que nós vivemos. Sim? Quem concorda, levante o braço aí. Quem já leu essa parte? Vivemos num mundo de provas e expiações. Mas estamos com, na câmera não dá para ver não, né? Mas estamos com um pezinho aonde? No mundo de? Gente que lê, pelo amor de Deus, me ajude. No mundo de? Regeneração. Isso é assim? Mas foi assim que a gente entrou no mundo de provas e expiações? Também não. Mas isso significa o quê? O que você quer dizer com isso, Vitor? Que nós estamos em constante evolução. E que a história de que o mundo vai se acabar, porque o homem vai acabar com o mundo, me diga, pessoal, do tamanho da grandeza do Mestre Jesus, do nosso Deus Todo-Poderoso e do Mestre Jesus, onde o homem vai ter o poder na mão de vou acabar com a terra, de pouquinho em pouquinho, ok? Não, gente. O homem vai se retemperar, o homem vai se construir e vai evoluir pouco a pouco. Agora, olha, não me peça pressa, porque isso é paulatinamente. Cada um de nós, e o homem que eu falo, não são os homens que estão no governo, não são os homens que são engenheiros, construtores e fazendo tudo, não, eu estou falando de cada um de nós. Cada um de nós temos a responsabilidade de fazer o nosso mundo evoluir. E sabe onde está isso? Sabe onde está isso? Dentro das nossas ações diárias, da menor possível. E eu vou citar uma coisa importantíssima que eu selecionei aqui, para que a gente entenda que a nossa reforma íntima, ela está à frente de tudo. Mas ela está à frente de tudo em pequenas coisas, naquilo que nos irrita diariamente, onde a gente consegue amar mais, compreender mais, e que isso comece dentro da nossa microsociedade. Lá vai eu falando de novo, Lívio, da microsociedade, né? Não tem pra onde correr. Da nossa você sabe o que é a nossa microsociedade? É a nossa família. É lá dentro, que a gente acha mais fácil. Não. Aqui é mais fácil eu amar, eu compreender, eu ajudar. É minha família. Te pega num dia que você está ali com aquelas aberturas, né? Aquelas aberturas assim, ó, vai. Não deixa tua mulher falar que tu chegou tarde, não. Não, vai pro teu marido e diz que a louça ainda está suja, né? De vez em quando eu escuto isso lá em casa. E aí a gente, é muito mais fácil da gente se desequilibrar. Já viu aquela história de alguém falar do familiar, né? Fulano fora de casa é um amor. Agora aqui dentro de casa... Já escutaram, sim ou não? Por quê? Porque dentro de casa a gente tira nosso esconderijo e a gente se sente mais à vontade. Então, por isso que esse trabalho de amar, compreender, se doar, começa dentro de nosso lar. É dentro do nosso lar que a gente consegue retemperar essas forças, passar por cima daquilo que nos irrita, pedir desculpa, mesmo sabendo que nós estamos na razão. E aí uma frase que eu acabei de falar, numa conversa maravilhosa com o nosso irmão Ilo ali, a gente precisa entender que a gente tem mais. Se a gente tem mais, a gente doa mais. E isso, gente, não é só para o material, isso é principal para o nosso espiritual. Meu avô, já desencarnado, ele dizia, batia no ombro do meu pai ficava nervoso, às vezes tem um irmão gêmeo, o irmão gêmeo fazia tudo que queria. E tal, e com ele era diferente, não podia dar um like, meu pai, poxa pai, por que com ele é diferente, se a gente é gêmeo, é igual, aí ele batia o nome do meu pai e falava, olhe, quem tem mais, dá mais. Hoje Victor, com 38 anos, quer dizer, em breve, né, dia 23 eu faço 38, nem parece, né gente, parece, fazer igual uma aluna minha, ela fala assim, de costa não passou dos 15, né, penso, escuto e vejo isso totalmente diferente. Quem tem mais, dá mais. Sabe por que o nome disso, gente? Isso é humilhação? Isso é humilhação para vocês? Se eu tenho mais, eu tenho que dar mais. Se eu não errei, mas mesmo assim eu chego e peço desculpa. O nome disso é evolução.
é reforma íntima. É fácil? É difícil? É difícil? Como é o nome? Desafiador. Que a gente seja desafiado todos os dias, mas que a gente tenha força para ser melhor, para colocar em prática a nossa reforma íntima. E gente, não existe idade para isso. Qualquer momento é o nosso momento de estar e ser melhor. Se isso começar mais cedo, é melhor, né? Que aí dói menos. Mas se começar mais tarde, não importa. Mais uma vez eu trago uma frase, não vai ser do jeito que ele escreveu, que o nosso irmão Chico dizia: a gente não consegue mudar o que a gente fez para fazer um novo final, mas a gente tem força o suficiente para mudar o que vem pela frente e assim ter um novo final. Que a gente consiga sair dessa encarnação nossa de uma forma melhor, com uma reforma íntima. E lembra da mochila que eu falei para vocês lá no início? Que ela tenha novos pesos, mas que os antigos pesos a gente já deixa para trás. Isso só vai depender da gente. E aí, como sempre, eu não posso deixar de trazer, hoje eu trago 2 frases finais. Eu sempre trago uma frase para finalizar. E uma é: eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Essa não é minha, essa é de Jesus, está no nosso texto. Olha só: eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Ele falou que é aquele que é rei, aquele que é poderoso, aquele que é soberano em relação a bens materiais? Não, ele falou aquele que serve. Ou seja, a gente valoriza muito os cargos que a gente encontra na terra. Já escutei muitas pessoas, eu mesmo já falei, fulano é um homem muito poderoso. Mas o que é esse poder? O que ele faz para servir a humanidade? Para servir na microsociedade dele. E aí, continua dizendo que ele é poderoso? Não, né? E para fechar, como posso servir melhor a partir de hoje? É a frase que eu deixo para ficar dentro da minha cabeça e da cabeça de vocês. O que a gente pode fazer hoje para servir melhor? Já pensaram? Não, né? Mas vocês têm muito tempo para pensar. A gente tem muito tempo para pensar. Que a gente seja sempre aquele que tem mais para doar, mesmo achando que estão nos pisoteando e nos depreciando. Muito obrigado, gente, espero que vocês tenham gostado. Mantenham sempre essa concentração, que isso aqui ajuda muito a nosso trabalho aqui na casa, não só aqui dentro me faltou a palavra agora, do auditório, como também dentro das nossas salas, que tudo acontece pela energia. A água que a gente bebe, o passo que a gente recebe, a oração que nós fazemos é energia. E hoje vocês vão ter o prazer, quem não viu ainda, de ver a nossa prece inicial pela nossa querida Cristina Ram, que já está ali, beijocando. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindo a vocês que estão a primeira vez aqui na casa, a vocês também que nos assistem pelo YouTube, que a permanência de vocês aqui seja frutífera, que meu desejo mais profundo, mais sincero, é que vocês encontrem o alento, o consolo que a doutrina espírita traz para os nossos corações. A temática de hoje, contida no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, é talvez a essência do cristianismo. E o nosso Evangelho inicia da seguinte forma: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei
e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, verso 31. O evangelho que se apresenta para o nosso estudo da noite de hoje, ele remete de forma, digamos, bem distinta dos outros 27 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que tratam, apenas 2 capítulos tratam do Velho ou do Antigo Testamento. Esses termos, eles estão, essa lei que a gente tanto conhece, nós cristãos, ela está no Velho Testamento, especificamente no capítulo 19, verso 18 do livro de Levítico, que diz: fazer aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, ou amar ao próximo como a si mesmo, conhecida como a regra de ouro, que não é apenas sobre ser bom. Essa regra, em essência, ela é a cura para o mal que todos os habitantes aqui encarnados e a maioria dos desencarnados desse mundo, desse planeta, tem, que é o egoísmo. Essa regra muitas vezes é vista como uma orientação, para a boa conduta das pessoas. Muitos adotam isso, mas essa ação eleva, de fato, quem pratica isso, quem coloca isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, leva essas pessoas que praticam essa regra para um patamar mais superior, mais ativo, um patamar de transformação pessoal. Ela é apresentada não só como uma expressão mais completa da caridade, ela é a essência da caridade, está ali, mas fundamentalmente como uma ferramenta extremamente eficaz para nós eliminarmos o que nós temos de mais destrutivo dentro do nosso interior, que é o egoísmo. A regra deixa de ser simplesmente evitar o mal, ela nos força a considerar aquele nosso companheiro de jornada, todos aqueles a quem convivemos, a considerar cada ato que nós praticamos. O que é que eu estou fazendo com esse que convive comigo? Quando a gente começa a refletir um pouco sobre essa regra, a gente tem que externar esse pensamento. Isso é um convite a nós colocarmos dentro do nosso interior uma visão, a nos inclinarmos, digamos assim, para as sombras que ainda habitam o nosso coração, para nós observarmos, analisarmos. É um convite para essa batalha interior que todos somos chamados a lutar. Nós não somos chamados a lutar contra o próximo, apesar de desde criança sermos incutidos em sermos o primeiro lugar, ou sempre ser desafiado pelo outro, pelos que nos cercam. Mas o maior desafio, a maior batalha que existe é no nosso coração e é no nosso interior. E esse termo, essa frase dita por Jesus e que está lá em Levítico, ela é um golpe extremamente poderoso para o ego que nos aprisiona. Porque eu costumo dizer que ninguém, absolutamente ninguém, que está aqui na Terra, veio aqui encarnado com um passaporte. Os que aqui estão, vieram com uma carteira de trabalho. É para isso que somos convocados. Isso aqui não é viagem de férias, isso aqui não é diversão, isso aqui é trabalho.
todos nós viemos aqui e vivemos um drama. Cada um de nós tem um drama para viver. E cada um de nós tem que aprender a como destrinchar. Que lição eu tiro o drama que eu vivo na minha vida? Porque a vida é trabalho. A vida não é viagem de férias. E Deus nos deu uma diretriz, nos deu um direcionamento para resolvermos esses nossos dramas. E essa diretriz é o Evangelho de Jesus, que está aqui hoje apresentado. Muitos cristãos dizem conhecer o Evangelho, mas será que nós cristãos compreendemos o Evangelho? Qual é a diferença entre conhecer o Evangelho e compreender o Evangelho? Eu trago aqui uma frase de uma mente brilhante que conviveu conosco, um homem de um coeficiente intelectual extremamente elevado e bastante conhecido, chamado Albert Einstein. E ele dizia o seguinte: qualquer tolo pode conhecer, o ponto é compreender, para a gente entender a diferença entre uma coisa e outra. Mas conhecer é o quê? Conhecer é acumular informações, que hoje é facílimo, facílimo. A gente vive hoje barreira zero para adquirir conhecimento. Mas compreender é colocar em prática o conhecimento. E isso exige maturidade, isso exige principalmente envolvimento, compromisso. A compreensão, quando a gente adquire, ela nos transforma. É quando o conhecimento que nós adquirirmos, que é muito mais simples, ele se torna uma verdade viva dentro de nós. E a gente pode observar para aqueles que adentram as portas das casas espíritas, que conhecem uma nova verdade, uma nova maneira de enxergar a vida, e passam a vivenciar. O conhecimento vem inicialmente à nossa mente para depois chegar ao nosso coração, e a partir dali nunca mais seremos o mesmo, nunca mais, porque aquele que compreende, ele pratica. Mas o cerne do nosso evangelho aqui, ele é muito claro sobre amar o próximo como a si mesmo. Mas a gente tem uma tarefa aqui na Terra, um objetivo a cumprir. Qual é o objetivo do homem aqui na Terra? Alguns podem dizer: não, o objetivo meu aqui na Terra, de todo homem, é evoluir. Não. O objetivo é angariar virtudes e eliminar defeitos. Não. O objetivo nosso, de cada um de nós aqui na Terra, é esse aqui: aprender a amar. Esse é o objetivo. Claramente dito por Jesus: amar a Deus e amar ao próximo. O verbo aqui é amar. Mas o que é que nós fazemos no percurso dessa estrada, dessa jornada evolutiva? Nos nossos relacionamentos profissionais, familiares. O que é que nós fazemos? Nós metemos os pés pelas mãos, o egoísmo fala mais alto, eu em primeiro lugar, e nós começamos a nos desvirtuar ou desviar da conduta coerente e correta, porque nós saímos daquela trilha do amor a Deus e do amor ao próximo. A gente já abordou isso aqui. Por que sofremos? A gente sofre porque se desconecta de Deus, e se eu me desconecto de Deus, eu me desconecto
das suas leis e, consequentemente, do próximo. E isso gera sofrimento. Mas Deus, o que é Deus? Vitor abordou aqui o que é Deus. Deus não é aquela figura antropomórfica, imagem de homem, aquilo ali é a visão mais infantil que o ser humano já criou, cheio de defeitos, que aquilo não é Deus. João, em seu evangelho, nos define Deus como amor. Deus é amor. É uma definição para mim magnífica, porque é o que você pode sentir. Você sente Deus, a gente não tem capacidade intelectual, cognitiva de compreender Deus. E Kardec, na questão 1009, em resposta dada por diversos espíritos, como Agostinho de Hipona e o próprio Paulo, o apóstolo Paulo de Tarso, ele nos diz que o propósito final da humanidade, do ser humano, é retornar a Deus, gravitar em torno de Deus, gravitar em torno do amor. Então, esse é o objetivo nosso, é para isso que nós somos conclamados e claramente dito por Jesus, claramente dito por Ele. E nessa jornada longa que nós temos, o mandamento maior, como foi dito aqui, na introdução, na leitura do Evangelho: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento, amar a Deus. Porque quem não ama a Deus, quem não respeita, quem não está conectado com Deus, a gente já viu que trilha caminhos difíceis. E um guia para nós seguirmos uma ação, a gente já viu que é o Evangelho. O Evangelho é esse guia seguro da conduta, pois para encontrar o caminho, nós devemos questionar o que nós verdadeiramente desejamos para nós mesmos. Que destino eu quero para mim? O que é que eu almejo? E o grande obstáculo que a gente encontra é o egoísmo que habita o coração de cada um de nós. E a aplicação dessa máxima aqui, dada por Jesus, ela é a ferramenta ideal para a destruição completa do egoísmo. O Evangelho nos diz que quando os homens adotarem como regra essa conduta aqui, de amar o próximo e amar a Deus, eles entenderão e compreenderão a verdadeira fraternidade. Encontraremos a paz social. A consequência final do cumprimento desses mandamentos seria o fim do ódio, das desavenças, que dariam lugar à união dos seres humanos, da concórdia e da benevolência mútuas, de fazer o bem uns aos outros. E o Evangelho, no tópico seguinte, ele traz uma parábola bastante conhecida, que é a parábola dos credores, ou a parábola também conhecida como parábola do devedor incompassivo, ou parábola do credor incompassível, ou parábola do servo ingrato. Tem vários nomes: parábola do servo mau, parábola do perdão, parábola do servo impiedoso, ou parábola do servo cruel, que eu vou abordar muito breve aqui, muito pouco, porque semana que vem, pela profundidade, está no contexto do capítulo 11, eu trarei para o nosso estudo aqui na casa. Para ilustrar a importância do perdão, que faz parte desse processo, da gente amar ao próximo, Jesus conta essa parábola do credor incompassível, ou parábola dos credores, não é? Que, em resumo, ela ilustra a importância do perdão como um componente essencial para a gente amar o próximo. Como é que eu posso amar o próximo a quem eu não perdoo? Então tem que estar na nossa lista ali
de execuções para nós realizarmos o perdão. E o texto da parábola, o que é que ela conta a parábola? Vou falar aqui en passant. Ela conta a história de um homem que devia uma imensa quantia em dinheiro a um rei. E o rei, devido à impossibilidade de pagamento desse homem, determina que ele seja preso, a família seja vendida como escravo, que era uma conduta comum naquela época. O devedor era vendido e a família dele para poder pagar dívidas. Mas ele pede misericórdia e perdão e o rei perdoa a dívida. E em seguida, esse servo do rei encontra um companheiro, um servo igual a ele também do rei, que devia uma quantia ínfima para ele. Mas só que ele é extremamente duro, ele é extremamente violento e não perdoa a dívida daquele, como diz na palavra, conservo, serve igual a ele. E determina que a justiça encaminhe os familiares daquele seu devedor para a escravidão, para que seja a dívida paga. E as pessoas que conviviam com aquelas pessoas, vendo aquela situação, recorrem ao rei e contam a história. E o rei muda de atitude em relação àquele devedor, primeiro. Então a parábola trata basicamente disso. E por fim ela diz: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas dos vossos irmãos, que houverem cometido contra cada um de vós, que é o que está lá no Evangelho de Mateus. Então, essa questão do perdão, da misericórdia, a gente vai abordar na próxima semana de forma mais profunda. Só para a gente manter aqui a linha do Evangelho, da noite de hoje. Nessa matemática que a gente costuma dizer da misericórdia, do amar ao próximo como a si mesmo, isso é uma ideia que alguns acham bem simples, mas que serve para todo mundo, independente da pessoa ser religiosa ou não. Para você que não professa nenhuma religião, ou para você que é ateu, isso define a vida da pessoa. Isso é uma conduta, uma regra de ouro, uma regra prática. É basicamente tratar os outros do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Em essência é isso. Só que na prática isso exige bem mais do que só uma boa intenção. A gente precisa, para poder realizar isso aqui, deixar o egoísmo de lado, porque não temos de forma nenhuma como querer o bem do outro, verdadeiramente, se a gente só pensa em nós mesmos. Não tem como. Então, quando a gente transforma esse amor em regra de vida, a gente cria uma base para uma parceria real com aquelas pessoas que nós convivemos, trocando a competição e a falta de empatia por união, por paz, por apoio mútuo. É muito distante do que a maioria das pessoas está vivendo hoje, num mundo extremamente competitivo como temos. No tópico seguinte ainda do Evangelho, nós temos uma passagem extremamente conhecida, uma frase bastante conhecida do Evangelho: esse dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas em que contexto isso foi dito? Vejamos aqui. Os judeus naquela época, eles se rebelaram diversas vezes contra o dominador que era o Império Romano. O Império Romano, ele determinava um pagamento de tributos, para cada judeu, para cada pessoa que estava ali, naquela região da Judeia. E Jesus, ele foi confrontado, fizeram uma armadilha na realidade para Jesus. Ele foi confrontado pelos seus opositores, que eram os fariseus e os herodianos.
os fariseus, eles tinham uma divergência religiosa profunda com Jesus. E esses herodianos, eles serviam diretamente ao rei Herodes, que figurava ali como um rei fantoche, digamos assim, que estava ali para atender os interesses romanos. Então ele concordava plenamente, né, nas políticas de Roma, que seriam aplicadas, que estavam sendo aplicadas aos cidadãos judeus. E entre essas práticas estava ali a cobrança do imposto. Então eles se juntaram, os herodianos e os fariseus, para, digamos assim, fazendo uma armadilha, preparando uma armadilha para pegar Jesus. E fizeram uma pergunta, né? Perguntaram se era permitido pagar o imposto a César, que era o imperador romano. Porque inúmeras revoltas aconteceram, armadas, dos judeus contra os soldados romanos, contra o Império Romano, contra o pagamento desse imposto. Se Jesus respondesse, né, afirmativamente, dissesse sim, ele seria visto como um traidor do seu povo, em termos religiosos. Se ele dissesse não, ele poderia ser acusado de rebelião contra Roma. Sim ou não, eu digo relativo ao pagamento do imposto, daquele imposto. Então a resposta de Jesus, ela vai muito além dessa questão do pagamento de impostos. Ele estabelece ali naquela resposta, quando ele diz, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quando ele estabelece isso, ele estabelece um princípio geral para equilibrar as nossas diferentes responsabilidades na vida. Jesus diz, quando é feita a pergunta, ele pede uma moeda e diz, de quem é a imagem que está na moeda? E eles dizem que é de César. Então ele diz, então dai a César o que a ele pertence e a Deus o que é de Deus. E a armadilha é desfeita. Mas lembremos uma coisa extremamente importante que muita gente não percebe, uma sutileza, quando ele diz, dai a Deus o que é de Deus. Nós somos imagem e semelhança de quem? De Deus. É assim? Somos imagem e semelhança de Deus. Então nós temos deveres. O que está implícito na resposta de Jesus é que nós temos deveres materiais, ou seja, deveres para com César, para com o plano da matéria, para com o mundo. Nós temos responsabilidade ou responsabilidades com a sociedade em que nós vivemos. Isso inclui diversas coisas. Inclui cumprir as leis, inclui pagar os impostos, contribuir para a ordem social, respeitar César, como está dito, como foi dito ali por Jesus, significa respeitar essas obrigações que todos temos como cidadãos no mundo da matéria, no mundo material. Temos obrigações. Quando a gente diz cumpre a obrigação, o poder da lei se volta contra nós. Dar a Deus o que é de Deus, seria cuidar da nossa alma, também uma obrigação. Cuidar da nossa alma, viver de acordo com os princípios morais mais elevados que estão estabelecidos ali no Evangelho de Jesus. Porque essa lição não é só e não é apenas sobre dinheiro ou sobre política. Ela é sobre um princípio universal, sobre o respeito aos direitos de cada um. Devemos cumprir os nossos deveres na família, devemos cumprir os nossos deveres na sociedade e com as autoridades. Mas nunca devemos nos esquecer de cumprir os nossos deveres espirituais, porque temos também. E os nossos deveres espirituais estão permeados pelo amor e pela bondade
principalmente pela lei de amor, que é a lei suprema, que é a única lei que deve governar todas as nossas relações, a lei de amor. Essa é a verdadeira lei. E nós temos essa jornada que eu abordei lá no início. A nossa jornada evolutiva. Na nossa origem, de seres primitivos que todos fomos, nós possuíamos, na nossa primitividade, e muitos ainda o têm, em grau talvez menor, provavelmente menor, instintos. Com o progresso moral, esses instintos vão se depurando, vão se elevando e transformando-se em sentimentos. E assim nós vamos aprendendo. Por isso que existem tantas facetas do amor. Inúmeros são os estudiosos aí. Amor filias, amor eros e por aí vai. Não vou abordar essa temática, essas divergências aí ou essas facetas. Na origem, no nosso processo evolutivo, o homem começa com instintos. E a sua meta é avançar para o plano dos sentimentos, domando esses instintos pelo processo da razão. Aí a gente vai lá para aquela pirâmide, espíritos de terceira ordem. Lembram disso? Nós temos o quê? Lampejos de razão. Nós não somos totalmente racionais ainda. Por quê? Porque agimos com a emoção ou com os instintos. Por mais que a razão diga, não faça isso, o nosso anjo guardião lá está buzinando, olha, você vai cair de novo, não faça isso, mas a gente faz, segue aquele impulso emocional que nos leva a cometer os equívocos. E por que a gente faz isso? Porque a gente não ama o próximo, porque a gente não pratica a lei de amor, porque a gente não desenvolveu o sentimento, a gente não se coloca no lugar do outro. E é para isso, essa conduta que Jesus veio nos lembrar, porque nós sabemos disso. Está aqui na nossa consciência, é tão verdade que a gente sabe. Fiz uma bobagem, pensei 1000 vezes, mas não resisti e fiz. É assim que a gente faz. A meta é domar as más inclinações. E a lei do amor, ela veio para substituir a personalidade, o ego exacerbado que nós temos. Pela fusão dos seres, pela coletividade, pensar no coletivo, não pensar só em mim. Porque quando eu começo a exercitar isso aí, eu estou pensando nos outros, estou pensando no que caminha comigo, na minha esposa, no meu filho, no meu marido, no meu colega de trabalho, no anônimo, no que está na rua, não me importa. Estou pensando na coletividade, que poderia ser eu ali, naquela situação. Então o amor, ele é a purificação das nossas tendências mais básicas. O amor, ele pode ser definido também como uma força cósmica destinada a extinguir todas as misérias sociais. E essa visão mais cósmica, mais transcendente, ela nos convida a ver que cada ato de amor que nós praticamos, cada ato isolado, pequeno ato, é uma contribuição que ativa o cumprimento maior da nossa missão, da nossa existência aqui como seres humanos. Então, o amor é definido como o resumo da doutrina de Jesus. É o sentimento por excelência. E o seu desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento do amor, é a chave para a evolução humana e principalmente para a evolução da sociedade. A universalidade do amor. É para isso que nós caminhamos. O amor é de essência divina e está presente em todos os nossos corações, em todos os corações, mesmo do mais vil criminoso. Ele vai amar alguém, ele vai amar um filho, uma filha, uma esposa, uma mãe, ele vai amar. Por pior que a gente possa classificar esse criminoso. E a gente encontra esses exemplos na obra de André Luiz.
No livro Ação e Reação, por exemplo, quando aquele Gregório, chefe de falanges terríveis, no confronto final aparece ali a mãe, e ele desaba, porque o amor que ele sentia pela mãe e vice-versa, e a mãe por ele, mudou o destino daquele ser vil, daquele ser maligno, que todos taxavam ali como cruel, e passa a partir dali a mudar o rumo da sua vida. Então a gente encontra esses exemplos, como eu sempre coloco, práticos, na obra de André Luiz. E o preceito do amar o vosso próximo, como a gente viu aqui, deve ser aplicado à humanidade inteira, sem limitação. Não é amar só os nossos familiares, não é só as pessoas que convivem conosco aqui dentro da casa espírita, ou da igreja que eu frequento, porque isso aí estava lá no judaísmo, lá em Levítico 19, 18, lá no início ele fala exatamente isso daí, eles amar aqueles da sua comunidade. Tanto é que na parábola do bom samaritano, o doutor da lei disse, quem é o meu próximo? Eles não tinham compreensão disso, porque a lei determinava lá, ou a lei falava, de amar os iguais, o próprio judeu, os outros não. E ele não compreendia aquilo ali. O doutor da lei viu que tinha alguma coisa ali que não estava muito coerente, provavelmente. Ele era um conhecedor profundo da lei de Moisés. Então nós somos chamados a isso, a amar o próximo sem distinção de raça, de nação, de credo, de crença, familiares, o anônimo. E o Evangelho, ele estabelece uma conexão direta, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Evangelho de Jesus, uma conexão direta entre a lei do amor e a reencarnação. Talvez a gente não tenha percebido essa sutileza, porque o Espiritismo, ao revelar a reencarnação como lei natural, ou seja, o triunfo sobre a morte, revela que nós seres nos cercamos das pessoas que nós amamos, das pessoas que convivemos, que não perdemos a convivência com aquelas pessoas que nos são tão caras. E são elas, as pessoas não só que nós amamos, como também aquelas que nós temos dificuldade de convivência, que vão formar a estrada, vão pavimentar o caminho, principalmente aquelas que nós temos dificuldade de convivência. São elas que pavimentam o nosso caminho para nós desenvolvermos o amor. É o desafio aqui colocado por Vitor. Não é a dificuldade, é o desafio. A gente tem que colocar uma nova ótica, um novo ângulo para nós entendermos isso. Mas o que é o amor? A mensagem de Fenelon aqui no Evangelho diz: o amor não é o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Enquanto nós costumamos a pensar no amor como uma emoção pessoal, aquilo que nós sentimos pela nossa esposa, pelo nosso filho, pelo pai, pela mãe, e o Evangelho, ele nos apresenta como algo muito mais grandioso, porque isso aí é o embrião. Lembra da figura ali da árvore? A bolota, a semente, a árvore, a planta crescendo para se desenvolver numa árvore frondosa, como um carvalho, uma árvore robusta, imensa. Então esse nosso caminhar, essa nossa jornada, nós vamos aprendendo a amar os que estão próximos da gente, para poder expandirmos esse amor para aqueles a quem não conhecemos, a quem ainda não convivemos. Porque
o Evangelho nos apresenta algo muito mais grandioso, nos apresenta uma lei divina, fundamental. Nos apresenta o amor como essa força geradora que guia a evolução espiritual da humanidade. Na realidade é isso. Ele é uma força maior que nos dá um rumo. O amor não é apenas esse sentimento a ser cultivado. Ele é o destino final para o qual todos nós, toda a criação de Deus está se movendo. Gravitar em torno de Deus, como diz lá a questão 1009, respondida do Livro dos Espíritos, respondida por Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, com um propósito muito claro nessa jornada de substituir a individualidade excessiva, vulgo egoísmo, pela fusão dos seres, extinguindo, por fim, as misérias sociais. A fusão, pensarmos como um coletivo. É para isso que nós somos conclamados. E o antagonista? O egoísmo. Pascal, na mensagem do capítulo 11 do Evangelho, ele nos esclarece que é a chaga da humanidade, que deve desaparecer da terra, que o egoísmo é a negação da caridade, que é o maior obstáculo à felicidade dos homens, é o principal entrave ao progresso moral e à nossa felicidade, porque normalmente nós buscamos a felicidade, a nossa felicidade, à custa do sofrimento alheio. É quase sempre isso. O drama que a gente vive, que eu abordei, é quase sempre isso. Os dramas que nós vivemos, na sua base, na sua raiz, está isso aí. Eu em primeiro lugar, eu feliz e o outro chorando. É quase sempre isso. Eu nunca me coloco no lugar do outro. Eu feliz e o outro sofrendo. E esse egoísmo, como colocado aqui por Pascal, é o maior obstáculo à nossa felicidade, porque impede o quê? A prática da verdadeira fraternidade e da benevolência mútua, de fazer o bem uns para com os outros, que são as bases da paz e da justiça. E esse egoísmo aí que Pascal coloca e define muito bem, que é esse obstáculo para a nossa felicidade, é o gatilho que nos faz sermos vítimas de nós mesmos. E o que é sermos vítimas de nós mesmos? Sermos vítimas da lei de causa e efeito. Porque quando eu estou rindo e fazendo o outro sofrer, eu vou estar, em determinado momento, eu vou estar do outro lado, sofrendo. Lei de ação e reação. Fruto do conhecimento do bem e do mal. É o que está lá na parábola de Adão e Eva. O fruto tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. Ora eu vou morder o lado bom e ora eu vou morder o lado ruim. É isso que está lá posto. É fazermos o uso adequado do nosso livre-arbítrio, usarmos a razão, o intelecto para a gente fazer melhores escolhas. Não é só adquirir conhecimento. O conhecimento, ele tem que estar sendo vivenciado, tem que passar pelo processo da compreensão. É para isso que o cristão é chamado, a compreensão, a vivência do Evangelho. Não é ritual, como eu sempre falo, não é ritualística, não é obrigação religiosa. Eu não estou numa religião porque meu pai era dessa religião, ou minha mãe, ou meu avô, e é uma tradição familiar. Não é isso, a religião não é esse o objetivo. Como não é o objetivo aqui da doutrina espírita, a gente curar os corpos aqui, todos nós aqui vamos desencarnar. Mas se eu quiser desencarnar bem e reencarnar bem, eu tenho que mudar a minha conduta, eu tenho que compreender as leis divinas, compreender o Evangelho, praticar o Evangelho. Para quê? Para não ser vítima de mim mesmo, do egoísmo, para não ter minha liberdade cerceada pela lei de causa e efeito.
Então a gente fica naquela ilusão, naquela infantilidade de dizer, eu vou para o centro espírita, ou eu vou para a minha igreja, né, para ouvir alguma coisa ali, mas o meu objetivo não é esse, não é me transformar não, o meu objetivo é tomar água fluidificada, o meu objetivo é a hóstia, o meu objetivo é receber aquela unção, aquela prece ali do irmão que está ali do lado do pastor. Não é esse o objetivo. O objetivo do cristianismo é a transformação moral do homem, é a vivência do evangelho, é a compreensão, é a prática. Não é isso. Por isso que se diz aqui várias vezes, vão lá, sair da crise, tome a água, tome o passe e retornem para cá, porque é aqui onde se dá a cura. Para a gente não voltar a viver os mesmos dramas que estamos vivendo, reencarnação após reencarnação. Compreensão. Conhecer não é compreender. Longe disso. Emmanuel, nessa mensagem de 1861, e esse Emmanuel aqui é o Emmanuel que todos conhecemos, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o guia espiritual do nosso saudoso Chico, e ele traz essa passagem aqui, e ele faz com conhecimento de causa, porque no livro há 2000 anos ele estava lá. Ele disse que um dos arrependimentos dele foi não ter agido como autoridade máxima que era lá na época, na Judéia, para intervir, para não crucificarem Jesus. Ele fala isso em trechos do livro há 2000 anos. E nessa passagem simbólica aqui, relevante de Pilatos e Jesus, sobre Pilatos representando o egoísmo e o Cristo planetário, o símbolo da caridade, a gente vê aí um confronto entre a lei de amor e o egoísmo, que é ilustrado pelo contraste entre essas duas figuras, Pilatos e Jesus. Jesus representa o sacrifício supremo, caminhando para o martírio pelo bem da humanidade, para dar o exemplo. E Pilatos, por outro lado, personifica quem? O egoísmo, quando ele edita aquele ato. Tem uma moto placa QGI 2423 que precisa ser manobrado para ser retirado um carro, está obstruindo um carro. Nada, Flávio. Quando Pilatos, Jesus é levado à presença de Pilatos, que personifica ali o egoísmo, ele lava as mãos, a simbologia ali, lavou as mãos. Ou seja, ele se eximiu da sua responsabilidade, dizendo aquela frase que virou o maior símbolo de indiferença. O que me importa? O que é que eu tenho com isso? Orgulho e egoísmo. Segundo o Espírito Emmanuel, que dá aqui essa mensagem, o papel de Pilatos hoje nos serve para uma profunda reflexão sobre a nossa própria fragilidade, que mostra quantas vezes nós nos acovardamos, nós lavamos as nossas mãos ante as decisões éticas, justas em nossas vidas, não queremos nos posicionar. É o calar-se quando nós presenciamos uma cena de assédio, uma cena de injustiça, uma fraude, um desvio de conduta. É aquela cena clássica e típica que nós vemos, chamado de efeito espectador na rua. A gente já viu, acho que todo mundo vê isso. Tem um acidente e fica aquele bando de gente ali de braço cruzado olhando, filmando, olhando uma pessoa em sofrimento, sem tomar nenhuma atitude. Agora, por quê? Presencio às vezes
uma agressão física, presenciam às vezes um assalto ou uma pessoa passando por uma emergência médica na rua, um acidentado, por exemplo, e passa direto. E pensa, não, alguém aí lá atrás já deve ter ligado, né, pedido um socorro para essa pessoa, ou outra pessoa vai ajudar. Lavei as minhas mãos, o mesmo ato de Pilatos. É a indiferença. É a indiferença, às vezes, com o que é coletivo. Ah, isso não é meu, isso aqui é do governo, não tem interesse nenhum. Não é? E ver alguém depredando o patrimônio público, jogando lixo deliberadamente, né, em uma área de preservação natural, realizando uma queimada, por exemplo, ou dejetos, e decide, ou simplesmente furar uma fila de prioridade, parar em uma vaga inadequada de cadeirante ou de idoso, e não decide chamar uma autoridade para tomar as atitudes necessárias, esperando que alguém o faça. Lavo as mãos, para evitar principalmente qualquer tipo de desgaste. Então são essas atitudes que nós temos que mostrar para que viemos. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não, como diz o Evangelho. Jesus é muito claro nisso. E o espírito de terceira ordem que nós somos é o quê? Não fazem nem o bem nem o mal. Como você diz, eu não faço mal a ninguém, mas e o bem que você faz? Qual é? Então a gente vê como é sutil o egoísmo ainda dentro do nosso coração. Como pequenos atos, pequenas coisas mostram o quanto ainda temos que caminhar. Muito que caminhar. E como ainda somos espíritos imperfeitos. No tópico ainda do capítulo 11, aborda, após a instrução dos espíritos, a fé e a caridade. E diz que a fé sem a caridade não é operante. A fé inspira, na realidade, a coragem e a perseverança, que quando a gente tem fé verdadeira, nós somos corajosos, nós somos perseverantes, nós não desistimos. E para seguirmos o caminho da caridade, a gente precisa sim de coragem e perseverança. Porque a fé, ela é a certeza, aquela certeza que a gente carrega no nosso coração, que nos impulsiona a agir com determinação, mesmo diante dos problemas, mesmo diante também da ingratidão. Porque a vida aqui na Terra, meus irmãos, ela não tem por objetivo, como a gente sabe, a busca dos prazeres materiais, mas do nosso aperfeiçoamento moral. Onde esse aperfeiçoamento moral tem como bússola maior o amor, o desenvolvimento do amor. E a felicidade verdadeira e real está na prática do bem, que para o cristão se traduz em quê? Em caridade. A fé e a caridade, elas são os meios pelos quais o ser humano se aperfeiçoa e se aproxima da felicidade eterna. E a gente vai entender que no slide seguinte a gente tem uma prática que é bem difícil, que é caridade com os criminosos. Conforme estabelece aqui na mensagem ainda do capítulo 11 de Isabel de França. Ela diz que a gente deve mudar um pouco o nosso olhar, a nossa perspectiva. Lembremos que nós somos espíritos imortais. Nunca esqueçamos isso, jamais. Isso é o fundamental, é a pedra mais basilar que nós temos na doutrina espírita. Eu sou um espírito imortal. Eu já vivi centenas de milhares de vezes e vou viver mais centenas de milhares de vezes. Viver não, existir. Existências. Vida é uma só. Só vivemos uma única vez.
A vida é dada por Deus e só Ele pode retirar. A gente não tem vidas, a gente tem existências. Eu existo agora como Lívio, amanhã, quando desencarnar, existirei com outra personalidade, como já existi, como outras anteriores, diversas, inúmeras, milhares. E dentro desse processo, como o Evangelho nos convoca a refletir, nós não devemos julgar, como diz a mensagem aqui de Isabel de França. Não julgueis, não julgueis absolutamente. Talvez a aplicação mais radical e mais desafiadora da caridade seja para com os criminosos, porque a gente julga muito. E o Evangelho ele nos incita ou nos instrui a não julgar, mas a considerar que mesmo os mais culpados merecem comiseração, merece que tenhamos o que a gente chama de piedade espiritual. E comiseração aqui não significa aprovar o crime ou anular a pena que está sendo aplicada para o criminoso, mas olhar para aquele criminoso e enxergar a sua miséria espiritual, a sua humanidade degradada pela condição de queda que aquele indivíduo teve. A gente viu no estudo anterior, no capítulo 9, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a caridade com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Primeira. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, que pergunta a Kardec como é a caridade segundo o entendimento de Jesus, e a gente viu que ela está calcada em 3 pilares: em benevolência, indulgência e perdão. Agora, por quê? Principalmente indulgência, não levar tão a sério os erros dos outros, porque eu também erro. E se eu não estou errando ou cometendo um crime nessa encarnação, o que é que eu posso dizer dos meus atos em encarnações passadas? Por isso o Evangelho diz: não julgueis. Por isso que nós devemos ter piedade espiritual e ter nas nossas preces os condenados, os criminosos, porque ainda muito falta para eles o caminhar, muito falta. É um desafio profundo a gente pensar dessa forma. E em síntese, conforme Samson e Fenelon, ainda no capítulo 11, amai muito, a fim de serdes amados. E a gente, na prece aqui, somos conclamados todas as vezes que chegamos nessa casa. Amar que ser amado. É dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Como é que eu quero ser perdoado se eu não perdoo? Como é que eu quero ser amado se eu não amo? E esse amor, ele é definido como o resumo da doutrina de Jesus. O sentimento por excelência, a lei de amor ou a segunda revelação. Jesus veio para isso, nos ensinar a lei de amor. Porque lá na primeira revelação é muito do olho por olho, dente por dente. A gente já viu isso aqui. As 613 mitzvot, duras, implacáveis, que eram adequadas àquele momento para aquelas pessoas rudes. Nós não somos mais aquelas pessoas truculentas, brutas e rudes de 7.000 anos atrás, 5.000 anos. Não somos mais. Teve muito progresso moral, muito progresso evolutivo de lá para cá. E o nosso governador espiritual do planeta, ele nos veio dar o exemplo, nos veio trazer o Evangelho, a lei de amor, para que nós aprendêssemos a conviver melhor uns com os outros. Desenvolvimento. Nos desenvolvermos, que é a chave para a nossa evolução. Aprender a amar. E por fim,
a promessa que nós estamos vivendo, fim deste ciclo, fim desse ciclo de provas e expiações, alvorecer do mundo regenerado, da terra passando desse momento de provação e de exílio de muitos que estamos aqui, dos muitos que estamos, que vai ser purificada e que está sendo purificada na realidade. Porque quando a caridade verdadeira reinar, o perdão, a indulgência, na prática, o amor ao próximo, nós não teremos mais ódios, nós não teremos mais os desentendimentos, nós não viveremos mais permeados pela intolerância, e a humanidade mudará verdadeiramente. E temos nisso a missão do Espiritismo, da doutrina espírita, que é combater o egoísmo, para que a Terra finalmente possa ascender na hierarquia dos mundos, migrar desse mundo difícil que a gente ainda vive, de provas e expiações, para um mundo regenerado, ascender nas hierarquias dos mundos. E o chamado é muito claro: transformai o homem para que a humanidade seja mais justa, expulsai da terra o egoísmo, que a caridade, o amor em ação, seja a nossa bandeira em nosso coração, meus irmãos. Muita paz a todos, que possamos sair daqui melhores do que a gente chegou, que possamos levar essas energias, essas vibrações que sentimos aqui da espiritualidade amiga para os nossos lares, para nossas casas, para os nossos familiares que não puderam estar aqui, e verdadeiramente sermos os alavancadores de um mundo mais feliz. Muito obrigado e boa noite a todos.